Olá, quero compartilhar hoje com vocês sobre um tema que infelizmente muitas vezes faz parte da nossa vida, que é o medo, sentir medo, ser meio que aterrorizado pelo medo. Primeira vez que a gente ouve sobre medo na Bíblia, em Gênesis 3:10, está escrito assim: Adão diz: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Ele não teve medo porque ele estava nu, porque na verdade ele foi criado nu. Ele teve, por causa do pecado, esse medo se aproximou de Adão e fez com que ele estivesse mais distante ainda da presença de Deus. Então, o medo muitas vezes, uma das coisas que o medo faz ele nos priva da presença e do amor de Deus. Primeiro esclarecimento sobre temor e medo. Quando você lê na palavra temor, muitas vezes esse temor está ligado ao respeito a Deus. Por exemplo, temor é respeito, reverência pela presença, pela palavra. Temor tem mais a ver com respeito. Em algumas traduções você vê temor como medo, mas na maioria delas, temor está ligado à reverência a Deus. Em Hebreus diz assim: por isso nós recebemos um reino inabalável, vamos reter a graça pela qual sirvamos a Deus de uma maneira agradável, com reverência e santo temor, né, para servir ao Senhor. Então, medo é uma coisa e temor é outra. Nós não temos que ter medo de Deus. Coisas que muitas pessoas que sentem medo, que fazem parte da vida delas. O medo nos paralisa. Por exemplo, até numa situação difícil, de violência, de assalto, você às vezes fica paralisado diante de uma notícia, você fica às vezes paralisado, você tem medo do que pode acontecer. Em muitas áreas da nossa vida, às vezes a gente não está fazendo nada e nós deveríamos, em algumas situações, agir, mas porque estamos com medo, ficamos paralisados. Em 1 Samuel 28:5 diz assim: vendo Saul o arraial dos filisteus, teve medo e ficou com o coração tremendo. Saul era um super guerreiro, era rei de um povo e ele tinha uma guerra pela frente diante de um inimigo muito grande. Não que o inimigo fosse muito grande, mas eles tinham um representante grande, que era Golias, e ele teve medo e ele meio que se escondeu dentro do palácio e não tomou nenhuma atitude para vencer aquilo. Então, diante desse medo, Saul ficou paralisado. Quer dizer, se não fosse Davi, o que ia acontecer naquela história? Porque era uma luta que Saul devia liderar, mas ele ficou paralisado. Então, o medo nos priva de termos vitórias, porque Deus queria dar uma vitória para Saul. Deus, em muitas áreas, quer nos dar vitórias, e nós temos que ultrapassar esse medo, que vencer esse medo e guerrear as nossas guerras para ter as vitórias. Dois personagens, Davi e Saul. Os dois viram o mesmo gigante, o mesmo Golias, o mesmo inimigo. A diferença dos dois era que um teve medo e o outro não teve. Quando Saul imaginava quão forte era Golias, Davi imaginava diferente. Davi imaginava quão grande era o Deus dele. Então, diante de um problema que te intimida, que te paralisa, você tem que ver o que é mais forte, o poder de Deus ou o poder desse inimigo. Porque provavelmente Deus queria que Saul tivesse essa vitória, porque a palavra diz que nós, quando temos dificuldades, como temos provas, em Deus nós podemos vencê-las. Outro ponto, que o amor te afasta de Deus, está escrito em 1 João 4,18, que no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, e o que tem medo não é perfeito em amor. Então, são antônimos, são contrários, o amor e o medo. Quanto mais você sente o amor de Deus, quanto mais você confia no amor dele, quanto mais você crê que ele está te protegendo, que ele está na sua vida, esse medo vai diminuindo. Quanto mais o amor dele na sua vida por você cresce, mais confiante você fica e mais fraco fica o medo. Então, se você tem medo
em determinadas áreas da sua vida, o que você precisa fazer? Colocar aquilo que vai lançar fora o medo. Entre aspas, é como o remédio que a palavra ensina. E para você fazer isso, você tem que acreditar mais ainda no amor que Deus tem por você, para que você vença essa dificuldade e assim você vai lançar fora o medo. Outro pontinho, antes da gente acabar, o medo é uma arma do inimigo contra nós. Por tudo isso, e porque nos impede de viver tantas vitórias. Elias venceu 850 feiticeiros, adversários. E depois que ele teve toda essa vitória, veio um medo tão grande sobre ele, ele começou a temer tanto que ele começou a pedir para Deus tirar a vida dele. Era um medo tão grande, ele tinha acabado de ter uma grande vitória e ele falou, eu não aguento, eu quero morrer. Então, não era nenhum medo justificável, era realmente muito espiritual, era um confronto de Satanás que não queria mais que ele se levantasse, que queria intimidá-lo. Não deixa o medo te intimidar, porque você tem Jesus que está na sua vida, é muito maior do que qualquer intimidação das trevas. E o último texto, Mateus 14, 27, diz, Jesus disse, tenha bom ânimo, não tenha medo. Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Dentro daquela situação, e também há muitos outros textos que, quando você tem uma experiência com Deus, esse medo se afasta. Não tenha medo de pessoas, não tenha medo de dizer o que você acredita, não tenha medo de confessar o que você aprende de Deus, não tenha medo de falar o que você está sentindo, não tenha medo de ser a pessoa que Deus fez para você ser. Acredite que Deus te deu características que precisam florescer, não tenha medo do que os outros, aquele, ou um familiar, porque se você ficar com medo de coisas, de pessoas, de ambientes, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Sempre alguma coisa vai te intimidar. E não é esta situação que é o problema é que nós temos que nos posicionar. Na nossa vida sempre vão levantar situações para nos intimidar, sempre. Então, a gente não pode ficar sempre vivendo intimidado. O que tem que mudar é a nossa postura diante de situações que nos atemorizam e que nos intimidam. Que você possa ter momentos maravilhosos com Deus, que nada te tire da presença dEle, que o amor dEle por você cresça no seu coração, que você possa não ter medo e ser uma pessoa muito ousada, muito feliz e vivendo tudo o que Deus tem para você. Coloque o medo debaixo dos seus pés. Até mais. Primeiro, o que é depressão? Né? Depressão é aquele estado de desânimo, de tristeza, não tem vontade de fazer nada, não encontra mais um sentido para a sua vida, não sente força, não tem apetite, tem muito sono. Então, é como a pessoa tem reações como se ela começasse a deixar de viver. Né? Ela fica bem sem ação,